Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é viagens executivas. Os tópicos a serem abordados nessa aula são viagens de negócios, objetivos, tipos de viagens e preparativos, documentação e cuidados. Ao término dessa aula, você será capaz de preparar e organizar uma viagem de negócio de seu executivo. Qual a importância das viagens de negócio? Tem muitos outros, mas nós destacamos alguns aqui, que seriam trocas de conhecimento, aproximar parceiros, conhecer a concorrência externa, expandir a visão e fechar negócios. Qual o objetivo da viagem? A viagem pode ter um objetivo comercial quando envolve a parte financeira. Pode ser social e pode ser para uma atualização e um aprimoramento. Quais são os tipos de viagens que nós temos? Pode ser rodoviárias ou aéreas. Qual é a abrangência, qual pode ser a abrangência dessas reuniões? Nós temos viagens nacionais dentro do próprio país ou viagens internacionais fora do país. A organização e os preparativos. Nessa parte tem que tomar um cuidado muito grande porque as secretárias que são responsáveis por tudo. O executivo quando vai viajar, então você tem que saber qual é o local, ter um orçamento de quanto vai, uma estimativa de quanto vai gastar. A parte de telefonia, se o telefone celular dele está funcionando, se vai ter que pedir alguma autorização, porque às vezes os celulares são corporativos, são da empresa, então você tem que perguntar se tem que ativar para determinados países, se ele vai ter, quanto que ele vai ter, se vai ter uma limitação de gastos nessa despesa. As passagens, você tem que ter antecipadamente essas passagens. O hotel, reserva de hotel, muitas vezes são internacionais, então você tem que ter tudo documentado. Fez a reserva, peça para a pessoa do hotel que fez, responsável por ter feito a reserva, que mande um e-mail confirmando, seja nacional ou internacional, que confirme que foi feita a reserva em nome do executivo da sua empresa, e também do período que ele vai ficar lá, qual é o tipo de acomodação, tudo isso é importante você ter documentado. Serviços de locomoção. Normalmente, o executivo, quando é uma empresa grande, o executivo já tem um motorista particular. Se isso na sua empresa não acontece, pergunte para o seu executivo se ele quer que contrate algum motorista de táxi que costuma prestar serviço para a sua empresa, alguém que seja responsável, que vai respeitar o horário, que vai cumprir rigorosamente o horário. Porque nas viagens, seja nacional ou internacional, tem um horário e tem que seguir aquele horário. Não esquecer de verificar se o passaporte do executivo está vencido ou não, se o país que ele vai visitar é necessário vacina e se ele já tomou, se não estão fora do prazo, se não tem que providenciar com antecedência. Algumas vacinas, por exemplo, pedem que seja 10 dias antes, que seja tomada 10 dias antes da viagem. Então, quando você tiver o conhecimento que vai viajar, que o seu executivo vai viajar, principalmente internacional, normalmente se sabe pelo menos uns 15, 20 dias antes. Então, você tem que providenciar tudo, já de imediato, já prepara um checklist, que vocês já aprenderam como fazer, prepara um checklist disso, tudo que você precisa fazer. Coloque esses itens aqui, por exemplo, e outros mais, coloque numa lista e vai colocando, já fiz, não fiz, vou providenciar, para que não falte absolutamente nada. Preparar um material institucional. O que seria esse material institucional? É um material que vai divulgar a sua empresa, que muitas vezes o seu executivo vai para o exterior, por exemplo, uma viagem nacional, para angariar novos clientes para a empresa. Então é importante que ele tenha todo o material institucional da empresa disponível na mala dele, à mão, para poder fornecer para o futuro cliente ou o cliente. Relacionar os documentos. É importante você ter todos os documentos que vão ser necessários e muitas vezes o país onde ele vai visitar ou as pessoas que ele vai visitar tem alguns documentos que precisam ser providenciados. Às vezes é ata de reuniões anteriores, quais são os assuntos que vão ser abordados,
se ele for falar com vários executivos ou várias pessoas, ter o nome da pessoa, ter anotado o telefone dessa pessoa, ter anotado que data e horário que foi agendada a reunião com essa pessoa, tudo é importante ter por escrito. Tudo, 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 tudo. Da outra pessoa, por parte da outra pessoa. Formalizar sempre, sempre mandar com esse pedido, olha, por favor, fiz a reserva em nome de Antônio e gostaria, por gentileza, que fosse confirmada a reserva do período de tal a tal. E aguarda, e se não chegou, marque isso no seu checklist. Se não chegou, bem antecipadamente você cobra. E providenciar o cartão de visita, que às vezes o executivo conhece muitas pessoas e o cartão de visita dele acaba. Então você providencia tudo antes. E cada empresa tem outros itens que são importantes, relevantes, então já relaciona num checklist que você faz essa relação uma vez só. Depois já vai servir para todas as viagens. Você pode até separar viagens nacionais, viagens internacionais, como sugestão. Para consultar, em caso de viagem internacional, o fuso horário do outro país é diferente do nosso aqui no Brasil. Esse site aqui dá uma ideia de que horário, hoje aqui agora são 5 horas, por exemplo, nos Estados Unidos são 7 horas. Então, esse site você consegue essa informação. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre viagens executivas. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!